Olá, nessa videoaula de hoje falaremos dos circuitos integrados. Os circuitos integrados são os componentes fundamentais na sua board. Em cada bloco do seu smartphone, que compõe o seu smartphone, nós temos circuitos integrados específicos, chamados ASICs, Application Specific Integrated Circuit. Os circuitos integrados são os componentes inteligentes, sim, da sua board. Nós temos centenas de aplicações ligadas aos mais variados tipos de circuitos integrados, tais como reguladores de tensão, amplificadores de áudio, memórias, processador gráficos, CPUs, multiplexadores, demultiplexadores, comparadores, osciladores, chaveadores. As aplicações são infinitas para os circuitos integrados. Como são construídos os circuitos integrados? Bem, aqui nós temos um wafer de silício. E aqui nesse silício eu tenho centenas de integrados. Vão ser recortados, montados num invólucro e conectados aos seus pinos de comunicação de dados. Então aqui é o nosso berço do circuito integrado, a pastilha de wafer de silício, onde são feitas as dopagens do nosso circuito integrado. Esse wafer já está dopado com o seu circuito integrado. Aqui é o famoso 555. É um circuito integrado monoestável, temporizador, muito antigo e bem conhecido no nosso meio de eletrônica. Bem, então o circuito integrado é aquele componente na board que deve ter a atenção toda especial. Por quê? Para um circuito integrado funcionar, que é o componente inteligente do seu bloco, eu tenho que ter várias situações fundamentais. A primeira delas é a tensão V-core, ou seja, para que um circuito integrado funcione, no mínimo que eu tenho que ter são 5 pontos básicos. Um deles é a tensão V-core. A tensão V-core é a tensão de alimentação do circuito integrado. E muitas vezes não se entra só em um pino do circuito integrado. Como o integrado aparentemente você acha que é muito pequeno, não, mas eles são imensos. E a gente tem dentro do circuito integrado vários blocos, com cada um desses blocos, em alguns casos, com várias entradas de tensões, e muitas vezes diferentes, 0,8, 1.2, 3V3. Então eu posso ter várias tensões de Vin de entrada para que o seu circuito integrado funcione. E o primeiro ponto para resolver manutenção avançada é verificar que as tensões de alimentações que mantêm o seu CI para o funcionamento, básicas, estão presentes. Então o primeiro ponto que começa no reparo inteligente, é certificar que as tensões fundamentais para que o seu CI funcione estejam todas presentes. Claro que para um circuito integrado funcionar, não é só de tensão que ele vive. Ele tem que ter outros sinais fundamentais básicos. Por exemplo, o pulso de clock, que nós há pouco tempo agora falamos de uma videoaula do cristal oscilador. O cristal oscilador provê o pulso de clock para que o circuito integrado gere a instrução do software. Então, o pulso de clock vai ser aquele pulso que vai gerar o seu processamento. Ele vai ler e executar a instrução proveniente do software. Além de ter a tensão V-core e o pulso de clock, eu tenho que ter o barramento de controle, que é o nosso próximo tópico que vamos estudar também. Eu tenho que ter um controle desse circuito integrado. Então, existem barramentos que vão gerenciar e controlar esse circuito integrado. Eu também tenho que ter sinais lógicos, como, por exemplo, o reset, o watchdog, né? Eu também tenho que ter, para que esse meu circuito integrado funcione, os barramentos de dados. Por exemplo, uma câmera tem um sensor de imagem CCD que converte a imagem em bits e essa imagem vai ser convertida para um circuito integrado e vai transferir para o processador essa imagem. Então tem que ter um barramento de dados. É o que nós vamos falar também no módulo LCD. Então o circuito integrado é aquele componente inteligente da nossa board. Todo cuidado especial com esses componentes. Afinal de contas, eles que são os componentes responsáveis por executar processamentos, controle, gerenciamentos, alimentações, amplificações, vários tipos de aplicação são feitas com circuitos integrados. Não se assuste com o tamanho. Eu posso ter integrados extremamente pequenos e extremamente grandes. Grandes que eu falo em relação à nossa board, que já é pequena. Mas eu posso ter componentes muito pequenos, que são CIs também. E posso ter componentes grandes, que também são circuitos integrados. Então o tamanho aí não deve ser levado em conta de acordo com a sua complexidade. Às vezes, por causa de um circuito integrado, você vai ter todo o comprometimento do seu funcionamento. Aliás, um componente discreto como um resistor, por exemplo, pode interferir
totalmente no seu funcionamento do seu smartphone. E aí, já conhecemos um pouco sobre o básico dos ICs ou CIs, que são os nossos circuitos integrados. Nós vimos que dentro dos CIs, que são os componentes retangulares, pretos ou cinzas, CI, eu tenho centenas, milhares de componentes aglutinados numa microtecnologia. Hoje nós temos componentes de 7 microns, que é o CPU A12. Então chego a ter centenas de milhares de transistores, por exemplo, de diodos, resistores, capacitores, todos dentro dos nossos circuitos integrados. Claro, quase como uma nanotecnologia. Os circuitos integrados são esses componentes retangulares pretos da nossa board. E ele tem, no diagrama elétrico, essa representação retangular. Aqui nós temos o símbolo de um Power Manager IC, que é um circuito integrado muito famoso nos nossos smartphones, que é o gerenciador de energia e controlador de carga. O Power Manager vai fazer com que as tensões provenientes da bateria sejam reguladas nas LDOs outputs, nas VREGs outputs, na VSMS outputs, nas BUC outputs, ou seja, tem vários conversores de tensões internos dentro do seu Power Manager. Ele pega a tensão main da bateria, chamada de VIN, e regula nos Vouts várias saídas de tensões reguladas, tá? Load, Drop, Outputs. E essas tensões reguladas vão alimentar todos os blocos do seu smartphone. Em alguns casos eu tenho mais do que um Power Manager IC. Eu tenho vários, eu tenho 2, 3, 4. Porque afinal, quando se usa tecnologia LCD, eu tenho um Power Manager do LCD. Quando se usa o backlight, a iluminação do backlight, eu tenho um Power Manager do backlight. Então esses componentes são classificações dos Power Managers. Igual nós vimos nas aulas anteriores aí. O Power Manager IC é um gerenciador de energia, que o principal objetivo é preservar e manter a vida útil da sua bateria. Então o Power Manager IC está aqui, rodeado de capacitores cerâmicos e de indutores, e o cristal oscilador próximo. Então a regrinha básica para você achar o Power Manager da sua board é um circuito integrado, em volta indutores, em volta capacitores, próximo a um cristal oscilador, está-se aí o seu Power Manager, ou gerenciador de energia. Vamos falar um pouco mais sobre o Power Manager, sobre o circuito integrado e entender um pouco mais sobre o diagrama do processo de regulação de tensão. Bem, aqui nós estamos com o iPhone X, o circuito do Power Manager do iPhone X. O nosso CI Power Manager é o U2700. Essa nomenclatura, esse nome é dado pela Apple. O part number desse componente, se eu quiser localizar na internet, eu vou digitar datasheet e o código D2422B0. Esse é o nome de fabricação, o nome técnico desse Power Manager. O Power Manager eu tenho, nesse circuito integrado, vários blocos internos, como se fosse uma fazenda. Poxa, mas o tamanho é muito pequeno. Mas imagina que isso aqui é uma fazenda, onde você tem várias plantações nos seus alqueires. Cada setor do Power Manager aqui vai demandar uma função específica. E às vezes eu tenho que ter várias tensões de entrada em vários pontos do componente. Então eu não tenho só uma VIN de entrada no Power Manager. Eu tenho várias VINs. E consequentemente eu tenho várias Vouts. Porque eu tenho várias fazendas no Power Manager. E eu tenho várias divisões dentro do Power Manager. Por exemplo, eu tenho o bloco do reset, bloco dos comparadores, blocos das interrupções, dos conversores de sinal digital. Então vamos lá, ver mais aqui. O controle dos botões, que também é feito no Power Manager. General Purpose Input e Output, os GPs e Out. Eu tenho também os sensores de temperatura, os NTCs, negativo, termal, coeficiente, que são sensores de temperatura que tem próximo à board dos componentes que mais esquentam. PA, CPU, Power Manager, CI do Wi-Fi, eles monitoram a temperatura desses componentes. Quando algo está errado, ele avisa: Power Manager, o CI do Wi-Fi está muito quente, tem algo errado comigo, para de mandar tensão e avisa no LCD. Temperatura aquecida. Uma coisa é o sensor está com problema, o consumo é normal e ele avisa que está quente. Aí nesse ponto, o NTC está ruim. O NTC é um resistor térmico. Você consegue medir com o multímetro o seu valor na temperatura ambiente. Quando você aquece, ele diminui a sua resistência.
E o NTC dá muito problema. Só que tem que saber diferenciar quando existe um curto de verdade e acusa alta temperatura, ou quando não existe um curto e acusa alta temperatura, é o NTC que está com falha. Quando o NTC tem um alto consumo e o NTC indica que está em curto, tem um curto-circuito de verdade. Então, continuando a exploração do nosso Power Manager aí, igual nós já falamos aqui, nós estamos na parte 4 de 5 do diagrama. Eu tenho 5 partes explicando. Eu tenho 5 partes explicando o diagrama elétrico do Power Manager. E eu estou numa das partes. Então, se eu quiser avançar, vou descer com a página aqui, eu vou ter a quinta parte. Aqui, ó. Aqui eu tenho a tensão de entrada main, principal do Power Manager. Entra 4.2 volts aqui. E aqui eu tenho as VLDOs. São as tensões de saída reguladas. Drop out, volt, load drop out 0. Volt, load drop out 1. Então aqui eu tenho as saídas de tensões reguladas que vão alimentar várias partes do nosso circuito. E aqui vão lá para o CI de áudio, para o USB, para a NAND, para o circuito VAR, para a tensão PP1V8 always. Então aqui eu tenho as saídas de tensão do Power Manager. Então o circuito integrado é aquele componente inteligente da nossa board. Muito cuidado ao fazer processos de manutenção próximos ao CI. Então, você vai trocar um componente aqui do lado, preserve-o com a temperatura. Não aqueça demais o CI. Primeiro, ele é resinado. E se você aquecer próximo ao lado, pode danificar o seu CI. Então, quando trabalhar com boards, vamos nos preocupar bem com a dissipação térmica, principalmente nos circuitos integrados.